Olá a todos, meu nome é Francisco Alves Cândido, estou aqui mais uma vez para fazer comentários sobre mitologia, não só na mitologia, mas também como eu sou graduado em História, então farei comentários também voltados à História e também sobre um viés da filosofia, da psicologia, mas como eu não sou especialista no assunto, então é só um arranhãozinho que eu dou. Uma coisa que eu não expliquei no vídeo passado é que o nome dessa série é E Eu com Mito. Para parecer um pouquinho com aquilo quando a gente diz, e eu com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? Então, e eu com o mito? O que é que eu tenho a ver com o mito? Como é que eu faço para trazer o mito para a minha vida? E só para lembrar mais uma vez, isso daqui não é um vídeo de curiosidade, tá? Sobre mitologia, é um vídeo mais reflexivo, tá? É um caminho a ser buscado e é uma busca minha que eu compartilho com todos vocês. Então, sim, o vídeo é longo, tá? Esse vídeo vai ser mais longo que o anterior. Mas, daqui pra frente, quem sabe eu não trago mais vídeos curtos com curiosidades, com só a reflexão ou só com os mitos. Então isso vai depender muito de vocês, porque eu espero muito não estar conversando sozinho. Eu espero que alguém esteja ouvindo e alguém esteja refletindo, porque esse é o propósito dessa série, é trazer reflexões para as nossas vidas com base na mitologia, com base na história, com base na filosofia, na psicologia analítica, na psicanálise e em todas essas, tá? Tô deixando aqui hoje minhas redes sociais, que é o meu Facebook e o meu Instagram, e também tô deixando aqui para quem quer ouvir no podcast pelo Anchor, que também está disponível no Spotify, porque a ideia original era criar só um podcast, mas aí eu quis fazer com um vídeo, só porque eu quis mesmo, tá? Então, hoje é o capítulo 1, onde a gente vai falar sobre a mitologia aborígene australiana e a mitologia maori. Fiquei surpreso quando eu pesquisei essas mitologias e vi o quanto que ela está presente hoje na nossa vivência. Tá assim, tá? Então elas podem até ser desconhecidas, mas vou trazer aqui alguns reflexos dela, algumas citações, algumas menções e algumas recriações dessas mitologias nos dias de hoje. No vídeo passado eu falei para vocês que o escritor Homero, que ninguém sabe nem se ele existiu, mas ele é o autor da Ilíada e da Odisseia, ele sempre quando ia começar uma obra, ele evocava suas musas, ele evocava uma musa, que se não me engano era Calypso, que era a musa dos poetas, enfim. E eu não evoco musas, mas eu evoco os autores, os pensadores no qual eu me baseio. Então hoje eu trouxe para vocês um pensamento de Carl Gustav Jung, que é da psicologia analítica, ele é o criador da psicologia analítica. E ele tem um trabalho sobre mitologia muito bom, sobre simbolismo, tá? Então, quem for interessado no assunto, procura saber. Tem coisas no YouTube dele, tem livros. Então, a frase que eu trouxe dele para vocês, para mim também, né? É essa: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, minha reflexão sobre isso é que, por exemplo, quando eu falo com vocês, eu não quero ser superior a vocês, não é porque eu tenho um conhecimento que eu sou superior a vocês. Não, eu quero fazer com que vocês reflitam, porque eu também estou nesse caminho, eu também estou nessa busca, então eu também sou apenas uma outra alma humana nessa busca. Então estamos todos, nesse caso sim, estamos todos no mesmo barco, tá? A diferença entre eu e vocês é que talvez eu tenha um pouco mais de conhecimento nesse respeito, que é mitologia, história e filosofia. Mas tem muitas coisas que vocês fazem que eu não faço a mínima ideia de como fazer. Então não vou enrolar muito nesse vídeo, tá? Pra não ficar longo demais. Então, o livro que eu estou usando como base, que já é para não ser tão imenso o vídeo, é A História da Mitologia para Quem Tem Pressa, do Olho de Horus ao Minotauro, em apenas 200 páginas, que é de Mark Daniels. Então, no capítulo 1, ele já provou que o livro tem tudo a ver com o nome. É para quem tem pressa mesmo, porque ele faz um arranhãozinho de nada ali na mitologia aborígene e na mitologia maori. Tá? Então, é para quem tem pressa. É um ótimo livro para quem quer começar a estudar mitologias, para quem quer conhecer mitologias. É um ótimo livro porque ele traz os principais mitos, tá? Então, para quem quer começar, é um livro fantástico, mas quem quer se aprofundar, eu não aconselho tanto. Mas para quem está começando agora, é maravilhoso o livro. Mark Daniels foi muito feliz nisso, porque também é muito didático. A linguagem é muito simples. Então, eu recomendo muito a leitura, tá? Mas, como eu disse a vocês, não vou enrolar muito. Já vou pro capítulo 1, que é falar sobre a mitologia aborígene e a mitologia maori. Então, a mitologia australiana maori e a
e a australiana, vamos pensar o seguinte. Primeiro você tem uma invasão, uma colonização inglesa que ela tem uns 225 anos, certo? Então, você tem 225 anos de uma civilização europeia, por assim dizer, né? Só que a civilização indígena na Austrália, ela tem mais de 70 mil, ela tem aproximadamente 70 mil anos. 70 mil anos de civilização. Isso vai mais do que os estudos da que a civilização moderna, que sugerem que seja 7 mil, 10 mil no máximo, quem sabe, enfim, vou apressar, não vou trazer outros assuntos não, vou passar direto, mas os mitos dessa cultura, eles têm aproximadamente 10 mil anos. Então, são 70 mil de civilização e 10 mil onde você começa a ter vestígios daquela mitologia. Então, as histórias, elas se caracterizam, a mitologia ela sempre vai ser característica por uma origem natural, geográfica. São os deuses é sempre um deus de alguma coisa da natureza. E a mitologia aborígene, tanto a aborígene quanto a maori, segue isso à risca. Então, os contos, os mitos, são todos baseados em fenômenos da natureza, tá? Os aborígenes, eles têm uma vivência da mitologia deles que para os nativos até hoje é seguida. Então a filosofia maori tem uma mitologia onde lembra que tem passagens, viagens, porque era um povo que viajava. Daqui no finalzinho vocês vão entender o porquê que essa mitologia é vivenciada hoje por a gente, porque a gente consegue lembrar dela. Então, a mitologia aborígene, que é a qual a gente vai começar, ela é baseada na natureza, ela é baseada na geografia do local. Então, é fantástico você perceber que essa mitologia, que tem 10 mil anos, continua viva até hoje, sem ter documentos, apenas de geração em geração. Então, isso é uma coisa fantástica. Tinha um professor na faculdade que ele dizia que, por mais deslumbrante que seja a ficção, por mais irreal que seja, por mais a gente diz assim, nossa, como isso é incrível, isso nunca ia acontecer na vida real. Só que quando uma coisa incrível acontece na vida real, é mais fantástico ainda. Então você tem uma mitologia de 10 mil anos que ainda hoje é vivenciada pelos nativos. 10 mil anos, onde passa de geração em geração. Isso é fantástico, isso é um milagre, por assim dizer. Porque eles não têm documentos escritos, é simplesmente a vivência, a convivência daquela tribo. Então, a Austrália, que é de onde são os aborígenes, é quase um continente, né? Um país enorme, 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 de sua extensão. Então, são mais de 400 tribos. 400 tribos, pelo menos. Então, você tem ali 400 tribos e cada uma tem a sua própria mitologia. Cada uma tem o seu próprio mito. Só que os mitos se confundem porque é na mesma região, então eles compartilham da mesma terra. Então, por compartilhar da mesma terra, eles incluem nessa terra a identidade de cada povo. Então a mitologia ajuda-os nisso, a identidade cultural deles. A vivência deles é baseada na mitologia, só que é uma vivência real. Não é como nós aqui no Ocidente, que tiramos um tempo para ir à igreja, ou que vamos uma vez por semana ao culto, enfim. Isso é só uma comparação, tá? Não, a vivência deles é diária, sabe? Eu sei que muitos cristãos vivenciam o cristianismo a todo momento, mas não é tão comum. Só que para os aborígenes, porque simplesmente eles convivem em união com a natureza. Eles sabem que eles são um indivíduo, mas é um indivíduo coletivo, não só com as outras pessoas, mas com a natureza ao redor. Então isso é fantástico. Então, são alguns poucos mitos, tá? Então, eu vou tentar explicar o mais breve possível para vocês e trazer as reflexões o mais breve possível também. Então, o primeiro que ele aborda é o Dream Time, que é o tempo dos sonhos. O tempo dos sonhos, em resumo, é onde acontece toda a mitologia, tá? Só que tem uma coisa que é bem interessante. Na mitologia aborígene, ela faz referência a 3 gênios principais, tá? São 3 gênios, que é o humano, o terreno e o sagrado. Só que a criação do mundo, antes que a vida fosse criada, existia uma era conhecida como Dream Time. Ou seja, esse Dream Time, ele vem antes, ok? Então, os aborígenes australianos, eles acreditavam que após a criação, as pessoas passaram a viver simultaneamente no mundo físico e no tempo dos sonhos. Ou seja, o Dream Time ele é anterior à criação. Antes da criação já tinha o tempo dos sonhos, mas após a criação
começaram a coexistir entre si. Então, como você estava no mundo humano, terreno, você também estava no mundo sagrado ao mesmo tempo. Você entrava em contato. Então, isso é visto de uma forma simples, é como se sua alma, seu espírito, tentasse entrar em contato com o espírito da outra pessoa que convive com você, para que se resolvam num plano espiritual, para que possam se resolver também no plano material. Então isso é incrível, isso é uma nova visão, uma nova perspectiva que se tem do mundo das ideias de Platão. Isso é incrível, sabe? E outra coisa, eles consideravam que a natureza fazia parte deles e eles faziam parte da natureza, então eles também entravam em contato com o sagrado dos animais, das plantas. Então isso é algo que eles vivenciam, porque esse Dreamtime, ele está ao mesmo tempo agindo. Ele existia antes e ele existe agora. Então eles vivenciavam isso. Eles tentavam entrar em contato com seus ancestrais, porque os ancestrais deles morriam e iam para o plano sagrado, mas continuavam com eles. Então eles buscavam essa conexão. A palavra religião, como eu disse a vocês, ela significa religação. Então, se religião, nesse sentido, for levada ao pé da letra, então a mitologia aborígene, ela sim, nesse caso, ela pode dizer que a mitologia é uma religião, a mitologia aborígene é uma religião. Por quê? É uma religação com o sagrado. E eles fazem isso no cotidiano deles. Então não é algo em que se separa um tempo para aquilo. Não, é vivenciado a todo momento. Então cada tribo tem um animal no qual eles têm como se fosse um ancestral deles. Então eles, por exemplo, não comem daquele animal. Então a tribo do canguru não come a tribo do crocodilo. Desculpa, calma. YouTube, por favor, não censura. A tribo que tem como ancestral o crocodilo não come o crocodilo, mas ela vai comer os cangurus. Já a tribo que tem como ancestral os cangurus não comem os cangurus, comem os crocodilos. E assim eles mantêm uma distribuição de alimento, de recursos, em uma terra que tem recursos escassos. Então é um controle ambiental. Então esse Dreamtime, ele é vivenciado e ele é vivenciado de fato através do walkabout, que é a andança, que é simplesmente andança mesmo. Quando é um ritual de passagem, tá? Onde o adolescente ele sai da sua tribo como adolescente, como um jovem, e quando ele voltar, espera-se que ele volte como um adulto. Por quê? Nesse walkabout é onde ele passa por ritos, por cerimônias, por atos. É uma andança por toda a Austrália. Então essas trilhas que eles traçam, elas se cruzam pelo país. Então, através dessa caminhada que eles fazem, eles vão enfrentando desafios diários. Eles precisam entrar em contato com a natureza, que é o plano sagrado. Eles precisam entrar em contato com eles. Eles tentam entrar em contato com os ancestrais deles, que já passaram por aquele caminho, ou seja, sabem como passar por ali. Então eles vão enfrentando desafios, porque passa por lugares que são comuns aquelas tribos. Então passa por cachoeira, passa por uma área que é seca, que é para que ele aprenda a viver com a seca, com a falta de água potável. Então passa por lugares onde tem floresta fechada, que é para que ele não se perca do seu caminho quando estiver perdido, por assim dizer. Então esse walkabout, ele é um ritual mesmo de passagem da vida adolescente para a vida adulta. Então, na nossa sociedade contemporânea, principalmente ocidental, a gente não tem esses ritos. A gente não tem um ritual propício para dizer que você não é mais criança, para dizer que você não é mais um adolescente, para você dizer que não é mais um jovem, para dizer que você é um adulto. Porque para cada pessoa aqui no mundo ocidental vai ter uma forma de ser adulto. Tem pessoas que conseguem amadurecer com 15 anos, por assim dizer, onde 15 anos ela já tem responsabilidades. E tem pessoas que chegam aos 40 com infantilidades. Se a gente for considerar, por exemplo, o casamento como um ritual de passagem, tem casamentos que acontecem onde os filhos continuam dependentes dos pais. Então, isso não é ter tanta responsabilidade, sabe? Mas na mitologia aborígene, não. Tem esse rito onde o jovem ele faz essa andança pelo país, ele conhece a sua terra e ele se identifica, ele busca a sua identidade, ele busca fazer parte daquele todo. E quando ele volta como adulto. Ou menos a tribo espera que ele faça isso, né? Porque ele enfrentou uma série de desafios, uma série de etapas que foi necessário
e que ele teve que atravessar. Então, falei para vocês que são 400 tribos, mas uma coisa que acontece em comum, que sempre aparece em todos os mitos, é a serpente arco-íris. E essa serpente arco-íris, ela é o que cria esse mundo, tá? E ela cria não só o mundo, mas ela cria as leis, ela cria as tribos, ela cria a sociedade, ela cria a vivência. E à medida que ela vai passando pelos locais, ela vai determinando a geografia do local, o que vai ser montanha, o que vai ser vale. Então ela é quem cria o mundo. E ela leva consigo os animais. Então os primeiros animais são sapos. Esses sapos têm a barriga cheia d'água. E quando eles botam essa água para fora, são criados os rios, os lagos, as lagoas. E os outros animais vão acompanhando a serpente arco-íris. E à medida que vão acompanhando, vão fazendo seu trabalho. À medida que vão evoluindo, vão se tornando humanos. Então, lembra que no começo eu disse a vocês, cada ser humano ele descende de um animal. Então, é aí que está a origem disso. Porque aquela tribo acredita que o seu ancestral é realmente um animal. Então, todos os animais que evoluíam iam se tornando humanos. Os que não evoluíam continuavam como sendo animais. Mas tinha aquela regra, tá, de equilíbrio natural, que é, se você é descendente da tartaruga, então não come a tartaruga, porque ela é teu ancestral. Procura outro tipo de alimento. Então isso é fantástico, isso é vivenciado. E a serpente arco-íris, a serpente ela é vista em várias mitologias. Tem na mitologia asteca, na mitologia maia, onde tem aquelas pirâmides, onde tem uma serpente de fogo que cai do céu. Então tem aquela pirâmide que, quando está em uma certa época do ano, a luz do sol desce por aquela pirâmide. Então a serpente está na cultura judaico-cristã, só que nesse caso a serpente é a vilã. Tá na cultura mesopotâmica, tá também em várias outras culturas, tá na mitologia grega, na mitologia egípcia. Então a serpente ela é um símbolo presente em todo o mundo. Porque há serpentes em todo o mundo, então não há, como eu falei para vocês, a mitologia ela é ligada ao ser humano, à civilização. E se tinha serpentes em todas as civilizações, então é lógico que elas estariam em todas as mitologias. Nesse caso ela está aqui como criadora. E ela determina as leis, ela pune os humanos. Ela é um deus, por assim dizer, né? E enquanto a serpente viajava do norte ao sul, quando ela ia criando as formas de vida e ia determinando a geografia do local, tá? Então, continuando, ele escolheu 2 mitos, que o primeiro vai ser o mito do Sol. Só que uma coisa que é muito interessante na mitologia aborígene é que o mito do Sol, ele envolve uma mulher. Eu achei isso interessante porque geralmente a gente tem uma dualidade entre Sol e Lua, onde sempre, ou quase sempre, que o Sol é o masculino para a Lua ser o feminino. Na mitologia grega, por exemplo, a gente tem Apolo, que é o Sol, e tem a Lua, que é Artemis, que é sua irmã gêmea. Então, em várias outras culturas vai ter Sol e Lua, mas é o Sol, a Lua, masculino e feminino. E aqui, quem faz parte da mitologia, do mito do Sol, é uma mulher. Então, isso é muito interessante. Então, o Sol, nos primeiros dias do Tempo dos Sonhos, então, antes do Sol ser criado, uma jovem, tá? Ou seja, não tinha um Sol, tá? Já tinha a criação, mas não tinha um Sol ainda. Então, tinha uma jovem numa tribo, e essa jovem ela era perdidamente apaixonada por outra pessoa da tribo dela. Só que a família dela não queria que ela consumasse essa paixão. Então, ela, frustrada, ela sai da tribo, tá? E cada vez mais ela se afasta da tribo, então ela vai se embreando na mata, só que a tribo quer resgatá-la, quer trazê-la de volta, só que ela não quer voltar, porque ela está revoltada. Então ela vai cada vez mais saindo da sua tribo. Isso tem um significado, sim, tá? Então percebam que é uma adolescente que se revolta com a família e sai. Ela busca por algo, só que ela não foi em busca da paixão dela, ela fugiu. Então a nossa rebeldia, quando eu falo nossa, sou eu e você e todos os outros seres humanos. Na nossa fase de adolescência, a gente se revolta, a gente é rebelde. Se não for internamente, onde a gente passa o dia no quarto, jogando ou lendo obras fictícias ou lendo teorias, ou seja, um jovem que briga, um jovem que se revolta externamente, que tem a cabeça já cheia de problemas, tal, que é problemático, de alguma forma a gente se rebela durante a nossa adolescência. Então, o que essa jovem faz? Ela foge da tribo.
Ela não enfrenta a rebeldia, ela foge. Só que, à medida que ela foge, ela vai saindo do conforto. Porque antes ela tinha comida, tinha fogo para aquecê-la, e agora ela não tem mais. Lembre-se, o sol não existia, então a forma que eles tinham para se esquentar era com fogueiras. Então essa jovem ela foge desse conforto, sai da sua família. Então, lembra do começo quando eu falei que a gente não tem um ritual de passagem para a vida adulta. Então, essa jovem, ela sai da sua tribo sem ser adulta ainda. Então ela vai encarar um mundo de riscos. Só que a tribo dela tenta resgatá-la. Ou seja, quantos pais não tentam trazer os adolescentes de volta para o conforto? E mesmo assim eles permanecem rebeldes. Só que continuando a história, ela fica na mata, ela passa fome, passa frio. Só que, como eu falei para vocês, o reino sagrado ele é em comum com o reino humano. Então os ancestrais, os espíritos, eles se apietam da jovem e levam ela para o céu. Então quando chega lá, ela, primeiro que ela adormece na floresta, tá? E ela desperta lá no céu já. Isso é muito interessante porque ela adormece adolescente rebelde, mas ela desperta lá no céu. O despertar é não só físico, não é só abrir os olhos, é quando a gente também percebe o mundo de outra forma. Ela percebia o mundo de uma forma e depois ela desperta no céu. Quando ela desperta no céu, ela é acolhida, ela vai ter fogueiras para aquecer, ela vai ter um conforto novamente. Só que lá do céu ela olhava para a família dela e sabia que ela tinha um papel a cumprir. Ela tinha uma missão. A jornada dela tinha que ter um objetivo. E ela vê a família dela passando necessidade porque estava com frio. A forma que ela encontra de ajudar a família dela é fazendo uma fogueira enorme para aquecer todo mundo. Então, aquela paixão que ela tinha, que foi o que fez com que ela se rebelasse e começasse a sua jornada, é o que dá um impulso para que ela saia do seu conforto, da sua família e adquira e assuma o seu papel na jornada própria. Então, isso é uma reflexão que a gente tem no mito. E como eu disse a vocês antes, quem é você no mito? É a jovem, é o sol, é a tribo, é a mata, são os espíritos? Todos esses elementos estão em você. Todos. Então a vivência do mito é você vivenciar cada parte dele e saber tirar um aprendizado de cada um. Não isolem apenas um fato. Leiam como um todo. Não interpretem um mito. O mito já é uma interpretação. Vivenciem o mito. Então, se a gente tem o sol, a gente também tem que ter a lua, tá? Para quem está assistindo aqui no YouTube, essa lua ela não representa a mitologia aborígene, ela representa a mitologia maori, tá? Para quem está no podcast, para quem está só ouvindo, é só imaginar que é uma lua. A lua normal como ela é. A lua da mitologia aborígene ela é a lua. E é uma história também para que a gente reflita. Por quê? Um certo dia, no mundo dos sonhos, um caçador saiu para caçar e deixou a mulher e o filho em casa. Então, enquanto a mulher e o filho estavam em casa, passou por a casa deles um andarilho. E esse andarilho começou a contar histórias. O nome desse andarilho é Parucapole. E o nome do caçador é Japara. Então, a gente tem Japara, o caçador que sai de casa e vai à caça. E a gente tem o Parucapole, que era um andarilho que contava histórias. Então, esse andarilho ele para na casa de Japara, começa a conversar com a mulher dele e a contar histórias, e ela vai se perdendo naquelas histórias, vai vivendo, sabe, vai imaginando. Então, ela perde a noção de local, de tempo, e ela só volta a si quando ela escuta um baque na água. O que é o baque na água? O filho dela, que era de colo, sai engateando e cai, e se afoga. E a mulher de Japara só percebe isso depois que o menino se afoga. Então, nisso já tem uma reflexão. Então, tem coisas que nos tiram da nossa realidade, que tiram o nosso foco, que nos levam para outra coisa e nos nos levam a deixar de prestar atenção no que era para ser realmente colocado em foco. E a mulher dele não pode fazer nada depois que o menino se afoga, então ela só tira o corpo do menino do rio, chora e espera pelo marido. Quando o Japara volta para casa e vê o filho morto no colo da mulher, ele fica já triste, enfurecido e tal. Só que aí ela vai tentar contar o que aconteceu. Quando ela conta o que aconteceu, aí é que Japara fica com mais raiva ainda, pega suas armas e mata a esposa. Então nisso tem outra reflexão, tá? Que daqui a pouco eu volto para ela, mas ele matou a mulher
e também quis matar o contador de histórias, porque ele culpou os dois da morte do filho. Então eu não vou dizer se ele estava certo ou errado. Não sei. Como é que eu vou julgar ele? Não tenho como, eu não sou juiz. Mas ele também tenta matar o Andarilho, só que no mundo dos espíritos, no mundo sagrado. Então, eles lutam. Ele não consegue matar o Andarilho de forma fácil. Então, cada golpe, cada cena de batalha deles deixava uma marca, certo? E essas marcas são as que até hoje a gente pode ver na Lua. Então, lá no mundo espiritual, ele consegue matar, tá? O contador de histórias, o Japara mata. Só que depois ele vê a tribo dele culpa-o pela morte dos dois. Por quê? Ele matou a esposa e matou o Andarilho. E quantas vezes a gente... Primeiro, ele se enfureceu e matou a esposa. E depois matou o Andarilho. Ele se enfureceu. É como se a gente dissesse: ah, não, eu fiz tal coisa porque eu estava fora de mim. Eu fiz tal coisa sem pensar. Eu disse aquilo, mas eu não pensei no que eu ia dizer. Olha, a gente pensa assim, tá? Nesses momentos. A gente não sai da gente. É o nosso eu que está ali. Quando a gente diz que a gente disse uma coisa sem pensar, é porque a gente não consegue reter aquele pensamento naquele momento. Porque se você tivesse calmo, você pensaria melhor e aquele pensamento negativo ficaria guardado em você. Você guardaria a sua fúria. Então a gente espera um momento de fúria para colocar tudo isso para fora. Mas é você que está ali, não é outro. Você não sai de você para que outro assuma o seu lugar. Não, é você, é uma parte sua. Tá? Falei para vocês, o ser humano é cheio de camadas. Então você deixa que essa fúria tome conta do seu eu por completo. Só que da mesma forma que a mulher não podia fazer nada para ressuscitar o filho, matar a esposa e o Andarilho também não resolveu os problemas de Japara. Então Japara é culpado pela tribo e se arrepende profundamente do que ele fez. Então ele pede aos espíritos para que volte a ficar junto com a família, porque quando ele vai procurar os corpos, ele já não acha mais nada. Então Japara sai em busca desses corpos e até hoje ele está buscando. Então percebam que são duas coisas em que a gente não pode voltar atrás. A primeira é perder nosso foco em algo que é irrelevante para a gente e tirar nossa atenção do que realmente é necessário. Segundo, deixar que a fúria tome conta do nosso eu. São duas reflexões a ser tiradas desse mito. Lembrando que é um mito por completo, não é apenas um Japara. Nós somos Japara, nós somos a mulher de Japara, nós somos o Andarilho. Esse vídeo, por exemplo, pode estar tirando a concentração de alguém que deveria estar fazendo alguma outra coisa. Vai estudar, vai lavar um prato, sei lá, vai assistir alguma outra coisa mais útil para você. Então coloca teu foco em algum objetivo real, sabe? A mitologia é para ser vivenciada. Então aproveitem o agora, mas aproveitem de uma forma, busquem aproveitá-lo de uma forma mais benéfica possível para todos, tá? Então essa rota que o Japara faz é o que dá origem ao formato da Lua, que ele passou, né? Ele procura e vai procurando e vai passando por uma série de desafios, tá? Então, assim eu termino a parte aborígene. Eu sei que é um pouco triste, mas essa é a vida, ela faz parte. A morte faz parte da vida. Então lembrem dessa frase, porque a gente vai começar a mitologia Maori, que eu não sabia o quanto que a mitologia Maori estava presente nos dias de hoje, tá? Não vou cortar o bebendo água, porque todo mundo bebe água. A mitologia Maori, ela começa também muito antes, mesmo sendo ali próximo da Austrália. Os mitos Maori são totalmente dependentes da mitologia aborígene, tá? A colonização da Nova Zelândia, que eles vieram da Polinésia, foi por volta ali do século XIII, a Idade Média. Então, a tradição Maori neozelandesa, ela é independente e ela foi inserida nesse capítulo só por motivos geográficos, tá? Ela é totalmente independente. Mas a tradição Maori possui um rico clã politeísta, ou seja, são vários deuses. Como eu falei para vocês, para cada elemento natural é como se tivesse um deus responsável por aquilo. Mas na mitologia Maori existe um porquê. Lembro a vocês que eu disse o quê? Que na natureza tudo tem que estar em equilíbrio. O vácuo não pode existir na natureza. Não pode existir algo vazio. Quando vem algo vazio,
o mito completa. Então, se tem a dúvida, o mito completa aquela dúvida. Por enquanto que não há uma explicação científica, por assim dizer. Então, para começar, a gente vai começar com o mito da criação, que é fantástico, é maravilhoso e é muito parecido com várias outras mitologias também. Para quem está assistindo no YouTube, tem aí Rangi e Papa. É o Rangi, que é o céu, que é o pai céu, e Papa, que é a mãe terra. Eles começam, a mitologia deles começa os dois grudados um no outro. Para quem está assistindo, está vendo ele aí. Para quem está ouvindo, imagina um casal abraçado, muito apertado, bem abraçados por milhares e milhares e milhares de anos. Então existia o céu e a terra, mas os dois eram juntos, um grudado, um preso ao outro. E o nome completo de Rangi Nui é Rangi Nui, e o nome completo de Papa é Papa Tuanuku, que você tem aí o Rangi Pai Céu e a Papa, que é a Mãe Terra. Continuando, os dois eram ligados um ao outro, um era apaixonado pelo outro, então os dois não se desgrudavam nunca, era o céu e a terra juntos, ali presos um no outro. Mas enquanto eles estavam presos, a vida foi desenvolvendo entre eles. Eles tiveram filhos, os deuses começaram a nascer. E à medida que o tempo passava, esses deuses iam ficando apertados lá dentro, porque eles iam crescendo, então não tinha mais espaço para eles. Cabe outra reflexão aí também. Então, quantas vezes o filho não cabe mais entre os pais? O filho não está mais no lugar que é para ele estar, ele precisa de mais espaço. Os pais estão sufocando os filhos. Então o filho ele precisa de um novo espaço. Então tiveram vários filhos e cada filho tentava separar os dois. Então cada filho teve uma ideia, cada filho tentou separar. Entre eles se destaca um que é o deus da guerra, que é Tumatauenga, que ele era ele queria na verdade matar os pais. Isso lembra outras mitologias, a mitologia grega, por exemplo, onde o filho quer matar o pai, Zeus mata Cronos e Cronos também mata Urano. Então é sempre essa cadeia, né? Para quem jogou Deus da Guerra, Kratos quer matar Zeus e mata Zeus. Desculpa o spoiler para quem ainda não jogou, mas Tumatauenga é o Deus da Guerra e ele quer matar os pais. Então eu achei muito semelhante isso na mitologia grega. Só que também reflete um pouquinho o mito, o complexo de Édipo, para quem é da psicologia, complexo de Édipo onde você é como se fosse inimigo do seu pai e querendo a sua mãe. É só parecido, não estou dizendo que é igual, tá? Por favor, é parecido, não é igual. Então, ele quer matar, mas os irmãos não aceitam. Então, o filho que consegue afastar Rangi de Papa é Tanemauta, que é o deus das florestas. Então, Tanemauta, ele usa da sua enorme força e separa o céu da terra. E é uma separação brusca. Então, quando algo é feito assim de forma brusca, o equilíbrio ele é perdido. Então, Rangi, que é o pai, que é o céu, ele chora por perder a mulher, por perder Papa, e o choro dele são as chuvas. E são as chuvas dele que enchem os rios, os lagos. Só que Papa, que é a mãe terra, ela também quer voltar a se encontrar com o seu par. Então ela treme a terra, ela faz erupções vulcânicas para tentar voltar a ficar em equilíbrio, a voltar com Rangi. Então percebam que um era tão ligado ao outro que a separação é brusca, traz um desequilíbrio. E quem vai assumir esse equilíbrio, quem vai assumir as responsabilidades pelo que fez, são os filhos. Cada filho vai assumir um papel para trazer de volta o equilíbrio. Porque lembrem, enquanto os dois estavam juntos, havia um equilíbrio. Mesmo que os filhos estivessem apertados ali, ainda assim havia um equilíbrio. Só que não para os filhos. Inclusive um deles não queria sair de lá, que é o deus da fúria, que é Tauhiri-Matea. Tauhiri-Matea estava bem com isso. Ele não queria separar o céu da terra porque ele estava confortável com isso. Ele se torna o deus da fúria depois da separação. Porque ele vai ficar furioso com todos os irmãos dele e os irmãos deles fogem. Então tem Tangaroa, que é o deus do oceano, que foge para o oceano, que é para fugir da fúria de Tauhiri-Matea. Mas cada irmão ele encontrou um papel na consequência da separação, tá? Então a gente tem o próprio Tauhiri-Matea, ele vai ser o deus das intempéries, ele é o deus do mau tempo, é o deus das tempestades, é o deus dos ventos fortes, é o deus que destrói as florestas. Inclusive ele se vingou
de Tane-Maúta, arrancando todas as árvores de Tane-Maúta com os seus ventos fortes. Então, Tane-Maúta também vai assumir um lugar cuidando da terra em si. E, como eu falei para vocês, Tangaroa, que é o deus do oceano, ele foge para o mar e ele toma conta do mar. E ainda hoje a gente pode ver os efeitos, os maoris, né, veem os efeitos dessa separação entre céu e terra e como os dois ainda buscam se encontrar. Uma coisa que é um pensamento meu, tá? Talvez outras pessoas já tenham, mas é uma percepção minha, que também pode ser compartilhado por outros, mas é quando a gente olha, a gente tá na praia, a gente olha para o horizonte, é como se a terra e o mar se juntassem, a terra e o céu se juntassem. Já pensaram nisso, que a linha do horizonte também pode ser o céu e a terra se encontrando? Não sei se tem alguma coisa a ver com em terra firme também, quando a gente está no interior. Eu sou do interior, sou de uma cidade do interior, então vi o mar 2 vezes. Então quando a gente olha para o horizonte, a gente vê a terra se juntando com o céu. É só um pensamento mesmo, tá? Então, como eu falei para vocês, cada deus ele assumiu um papel. Então Tangaroa, que é o deus do mar, ele foi pro oceano. Só que isso causou uma confusão na família de Tangaroa, porque ele tinha filhos. E um dos filhos dele, que é um ancestral dos répteis e dos tubarões, dos lagartos e arraias, ele seguiu o pai. Só que o outro não seguiu o pai, o outro ficou na terra. Então um foi para o mar e o outro para a terra. Então isso tem a ver com genética, se a gente for pensar um pouquinho em ciência, tem a ver com a teoria da evolução, onde você tem ancestrais que dão origem a outros animais, uns vão para um lugar, outros para outros. Tem a ver sim, tá? Tem a ver, não é a teoria da evolução. Isso aqui seria um caminho contrário, mas é um pouquinho parecido sim. Para quem é de biologia e se interessar, tá em uma boa oportunidade. Então, teve um filho que acompanhou Tangaroa, só que teve um que ficou. E esse filho que ficou causava saudade em Tangaroa. Então Tangaroa tenta voltar para buscar esse filho. E o processo erosivo que o mar causa na terra é Tangaroa que está tentando se aproximar novamente do filho. Então cada vez que o mar vem invadindo a terra, é Tangaroa vindo buscar o seu filho, tentando uma reaproximação. Então, nem passei. Aqui que está Tangaroa, desculpa. Então você aparece a imagem da garoa. Como eu disse a vocês, a mitologia maori hoje ela é mais vista, tá? Essa imagem, por exemplo, ela se assemelha muito com o Poseidon. Para quem está ouvindo, ele está com um tridente na mão. E essa imagem eu achei muito parecida com o Aquaman da DC Comics, dos filmes do universo cinematográfico, que é o Jason Momoa, se não me engano. Eu achei muito parecido. Então, para quem está só ouvindo, imagina que é o Jason Momoa com o tridente dele no mar. É o Aquaman, por assim dizer. Então, Tangaroa, ele inspira até hoje aquelas tatuagens tribais, sabe? Porque as inscrições dos Maori, elas são inconfundíveis. As tatuagens tribais se assemelham muito a escamas de peixe por causa de Tangaroa. Daqui a pouco eu vou contar como é que surge esse mito. Mas, que no caso é agora. Porque tinha um jovem que era filho de um chefe de uma tribo chamado Huatepupuki, que esse jovem, ele estava navegando e Tangaroa, ele captura esse jovem, tá? Hua fica desesperado e parte em busca do filho. Lembra que é sempre uma jornada, é sempre uma busca, sempre uma viagem. Então Hua vai em busca do seu filho e ele encontra a casa de Tangaroa com vários entalhes na madeira, figuras entalhadas na madeira, e o filho dele estava morto e exposto como se fosse um troféu em cima da casa de Tangaroa. Hua, ele fica enfurecido. Então, imaginem vocês ver um filho morto e ainda por cima exibido como se fosse um troféu, né? Ele fica enfurecido e ele tem a vontade de matar Tangaroa. E ele entra na casa enfurecido, quer matar Tangaroa, só que na casa já vivia um velho, que era quem tomava conta da casa, que é Hine Matikotai, que ele aconselha a entrar. E tem um detalhe, a casa de Tangaroa era cheia de frestas, que deixava a luz do dia passar. Então aquele idoso, ele diz a Hua para que preencha cada fresta daquela e faça esse serviço. Tente se acalmar um pouco, pense com calma. Hua aceita, né? E ele começa a tapar os buracos das frestas e ele vai percebendo que aqueles entalhes na madeira de dentro eram diferentes dos entalhes de fora. Os entalhes de fora eram lindos, eram belos, eram quase perfeitos. Os de dentro eram feios.
Só que uma coisa também que ele percebeu é que os de dentro eles podiam conversar entre si. Então Rua combinou com eles, com aqueles entalhes, para executar um plano de matar Tangaroa, que foi quem esculpiu cada uma daqueles entalhes, né? Então, eles concordaram com esse plano, tá? Então, na manhã seguinte, tudo estava em silêncio. Tangaroa e os seus filhos e netos e a família toda acordou, mas como estava tudo escuro, por uma magia, a escuridão enfeitiçou eles e eles voltaram a dormir. Então Rua foi lá na casa deles, onde estava todo mundo, e incendiou. Tangaroa foge novamente, né? E os peixes fogem também. Os filhos de Tangaroa são os peixes, é a vida marinha. Então muitos peixes se perderam. Então isso explica os fósseis que eram encontrados pelos Maori, sabe? Então, como eu disse a vocês, o mito ele preenche um vazio, preenche uma dúvida. E assim Rua vinga o seu filho. E até hoje o povo Maori, eles colocam nas casas deles uma estátua, um boneco de uma criança na casa deles, que é para afastar os intrusos, que é para dizer que ele tem uma proteção bem parecida com as carrancas. As carrancas que tem aqui em Petrolina, por exemplo, aqui em Pernambuco, que tem no Brasil, não sei se vocês sabem o que é carranca, que é tipo uma telha que tem uma máscara, tipo um demônio, sei lá, que é para afastar o mal olhado. Isso já vem de outras mitologias também, mas é bem parecido. Só que um detalhe, que como eu falei para vocês, as tatuagens tribais de hoje é inspirada nesses entalhes. E é inconfundível os desenhos. Você vê uma tatuagem Maori e você diz aquilo ali é Maori. Porque é inconfundível. Isso a gente vê em The Rock, quando ele faz os filmes inspirados naquela parte ali do Havaí, naquela parte ali da Polinésia. A gente vê isso no Aquaman, como eu falei pra vocês. E tem um filme da Disney que é Moana, que é Um Mar de Aventura, se não me engano, que eu nunca tinha assistido, assisti recentemente por causa desse vídeo. E é incrível, eu não sabia, não tinha assistido antes, não sei por que motivo, porque eu adoro animações da Disney, da Pixar, DreamWorks, enfim. E tem lá um semideus que as tatuagens dele são as tatuagens do povo Maori. É contado de outra forma, tá, o mito daquele semideus no filme, o que é muito bom, porque o original ia traumatizar um pouquinho de crianças. Então a Disney fez igual ela fez com todos os outros contos de fada, ela trouxe os contos de fada de uma forma mais suave para as pessoas. Voltando para Tumatauenga, a história de Tumatauenga lembra vocês que ele queria matar os pais, mas ele não teve êxito em matar os pais. Então, como ele não matou os pais, mas ele é o deus da guerra, ele fez com uma espécie de vingança para com os irmãos, já que não aceitaram o plano dele. Então, Tumatauenga ele é crucial para a mitologia Maori e para os humanos. Por quê? Ele criou armadilhas para caçar, para prender os pássaros e os animais que eram descendentes do deus das florestas, que foi o que separou, que é Tanemauta. Então, de Tanemauta, Tumatauenga ele inventou armadilhas para que fossem capturados os animais. Para Tangaroa, ele criou redes e anzóis, linha de pesca, para que se pudesse pescar. E para o deus da terra, que é Rongo, ele criou as ferramentas para cultivar a terra. Então é por esse motivo que os seres humanos conseguiram sobreviver. E por isso que você vai ter várias homenagens a Tumatauenga, porque ele é quem proporciona a vida naquele ambiente, que era escasso os recursos. E tipo, como é que um ser humano vai poder se alimentar dos filhos dos deuses, né? Então, Tumatauenga é quem dá as ferramentas para que os humanos consigam viver, por assim dizer. Só teve um deus que Tumatauenga não conseguiu se vingar, que foi aquele deus que queria ficar no conforto entre seus pais, que é o deus das intempéries, que é Tauhiri-Matea. Então, por isso que até hoje a gente não consegue controlar o clima. A gente pode até prever, né, por assim dizer, a gente sabe que vai chover ou não, a gente sabe que vai ter uma tempestade ou não, mas a gente não consegue controlar o clima, por assim dizer. A gente não consegue controlar um furacão, uma tempestade, sabe? A gente não tem controle sobre o clima. A gente pensa que tem. Talvez a gente crie uma tecnologia que algum dia, quem sabe, né, não controle, mas hoje, não, nós não controlamos ainda. Então, por quê? Porque Tumatauenga não conseguiu dominar o irmão. E até hoje, Tauhiri-Matea, que é o deus das tempestades, deus do mau tempo, ele continua a manifestar suas alterações de humor, porque ele tá mal-humorado, cara. Ele tava bom
do jeito que ele estava confortável, mas tiraram ele do conforto dele. Então, cada vez que ele pode, ele expressa o seu mau humor. Continuando, tem Maui, que é aquele deus que está em Moana, que no caso lá ele é um semideus, e ele é um semideus, tá? E ele vem várias e várias gerações depois de Rangi-Papa, Tangaroa, Tanemaú-Tea. Então são várias gerações depois é que vem Maui, que é um semideus, tá? E ele vive várias aventuras mesmo, então o filme trouxe isso, foi muito feliz. A história com a qual ele contou, a personalidade de Maui, que é aquela mesmo, que é aquele arquétipo do macho alfa ômega, sabe? Aquele homem corajoso, aquele homem forte, aquele homem que enfrenta as aventuras, que tem aquele impetuoso desejo de buscar novas aventuras e tal. Esse era Maui, e o filme retrata muito bem isso, tá? E Maui fez feitos incríveis. Ele parou o sol com aquele anzol dele. Ele parou o sol e ficou por um dia todo o sol. Ficou um dia inteiro com a luz do sol. Isso também tem várias outras mitologias. Na judaico-cristã a gente tem um dia que é perdido na terra. Então várias outras mitologias também tem isso, em que falta um dia na terra. Então Maui, ele fez várias e várias e várias. Ele é realmente um herói para o povo maori, porque ele vivenciou várias aventuras, sabe? E uma delas, que aqui é contada aqui, é a primeira, que é quando ele ainda era pequeno. Os irmãos dele iam pescar e não deixavam ele ir porque ele era pequeno, então ele ia só ia atrapalhar. Então os irmãos não deixavam ele ir, mas ele, como era impetuoso, como não desistia, ele fez um encantamento tradicional dos maoris, que é um karakia, e ele rezou para que a sua linha de pesca de crise fosse extra. Então ele fez a sua karakia, desculpa a pronúncia, se você souber a real. Então, para que a linha dele tivesse uma força extra, então ele fez essa karaki e se escondeu na canoa dos irmãos. Quando os irmãos partiram para pescar, para mais uma pesca, quando já estava em alto mar, que não podia mais voltar, por assim dizer, foi que Maui se revelou para eles. E eles ficaram aborrecidos, ficaram enfurecidos. Enfim, é um moleque que fez uma pirraça, né? Descumpriu a ordem dos irmãos. Só que Maui falou, por eu estar aqui hoje com vocês, vocês vão pegar mais peixes que vocês jamais pegaram em toda a vida de vocês. Então, os irmãos atiram as linhas ao oceano para pescar. E Tangaroa evoca uma nova canção, um novo encantamento, uma nova karakia, e a canoa começa a se encher de peixe. Começa a se encher de peixe, como eles realmente nunca tinham visto antes. E depois, Maui, ele pega o anzol, que é um anzol mágico da mandíbula da avó dele. Então aquele anzol dele é realmente mágico. E ele pega o sangue dele, ele entoa um novo encantamento, um novo karakia, e ele usa o sangue dele, coloca no anzol e atira no mar, no reino de Tangaroa. E ele logo percebe que uma coisa retesou a linha, né? Puxou a linha, e era uma coisa com muita força, porque começou a puxar a canoa de um lado para o outro, puxava a canoa para um lado para o outro. E os irmãos de Maui diziam para ele, Maui, solta a linha, deixa ele ir embora, a gente não vai conseguir trazer esse peixe para casa. Maui disse, não, ele uma hora vai cansar, eu vou conseguir pescar esse peixe é meu, eu vou conseguir. Então é esse espírito de herói, esse espírito que nunca desiste por nada nem ninguém, que quando tem um objetivo em mente, ele não para até conseguir. E Maui consegue trazer esse peixe, que a gente só pode descrever como um peixe gigantesco. É um peixe gigantesco, meu povo. Então daqui a pouco, no finalzinho, eu conto para vocês o quanto esse peixe era grande. Então Maui e os irmãos voltam para sua aldeia, né? E enquanto os irmãos guardavam os peixes, Maui vai até o povo Hawaiki, que é uma terra mítica do povo maori, que é onde tem a mesma raiz linguística do Hawaii, que é o Havaí. Então, para que o povo ajudasse ele a trazer o peixe, porque era um peixe enorme. Então, quando eles chegam na canoa de volta, os irmãos, eles estão exigindo a parte do peixe para eles também, porque eles estavam na pescaria, então eles começam a tentar repartir o peixe entre eles. Só que o peixe era muito grande, então cabia todo mundo dentro do peixe. Era um peixe enorme. Então o peixe se tornou o que hoje é chamado de a Ilha do Norte, de Aotearoa, a Nova Zelândia, sendo suas montanhas e vales uma prova da gananciosa partilha dos irmãos, ou seja, o peixe se tornou uma ilha. O peixe não era pequeno não, meu povo.
E a canoa de Maui, ela foi habitada como a ilha do sul do país. E ainda hoje, o nome Maori para essas ilhas, para as ilhas da Nova Zelândia, são T-I-K Maui, que é o peixe de Maui, e para a ilha do norte, I-T-K, e para a ilha do norte, I-T-K-A Maui, que é a canoa de Maui, para a ilha do sul. Então para você ter ideia do quanto esse peixe e essa canoa eram grandes, se tornaram ilhas hoje. E como eu falei para vocês, ainda bem que não trouxeram o final de Maui para o filme de Moana, porque o final de Maui vem com o mito de outra deusa, que é a deusa Inenuitepo, que é a deusa da morte. Então já dá para perceber porque que a Disney talvez não tenha colocado esse final, né? E YouTube, não me censura, por favor, já censurei a imagem dela, tá? Essa foi a imagem que eu achei mais parecida com o que eu li da deusa. Pra quem tá ouvindo no podcast... Outra coisa, se você tem uns 12 anos ou menos, por favor, obrigado por escutar ou por assistir esse vídeo, mas obrigado, até a próxima, tá? Valeu. Por favor, vai pra outra coisa, que o assunto agora vai ficar um pouquinho mais complicado de explicar. Porque a deusa Inenuitepo, eu já avisei, tá? Pessoal, menos de 12 anos, por favor, saiam desse vídeo e parem de ouvir esse áudio. Por favor, mães, pais, vocês são responsáveis. Para, por favor, vou começar. Inenuitepo, ela era a filha de Tanemauta, tá? Só que além de filha, ela também era esposa de Tanemauta. Só que ela não sabia disso. Ela sabia apenas que era esposa, ela não sabia que era filha. Quando ela descobre que também é filha de Tanemauta, o deus das florestas, o deus que separou o céu da terra, ela fica envergonhada com isso, porque ela não consegue lidar com a ideia de ser filha do esposo. Então ela foge para o submundo. Perceba uma coisa que eu falei para vocês, uma outra reflexão, que é aquela reflexão do primeiro vídeo, que é toda vez que você comer do fruto do conhecimento, você vai ser expulso de um paraíso. Toda vez que você tem conhecimento de algo, você fica desconfortável até resolver. Então aconteceu isso com Inenuitepo. Até ela saber que era filha do esposo dela, ela estava de boas. Mas quando ela descobre, ela já começa a ter vergonha. E ela foge para o submundo. E lá ela se torna soberana. A história dela é essa. Essa é a origem da deusa Inenuitepo. Mas Maui, como eu falei para vocês, ele era um aventureiro, tá? Só que ele descobre que ele ia morrer. Entenda uma coisa, até esse dia nenhuma dessas criaturas místicas, mitológicas tinha morrido ainda. A morte ainda não existia. Mas Maori sabia que ia morrer, porque o pai dele tinha dito isso a ele, porque o pai dele também ia morrer. Então Maori é aquele espírito, é aquele arquétipo que não se dá por abatido, não se impõe limites para um espírito heróico. Então Maori decide que quer a vida eterna. E ele vai tentar ludibriar Inenuitepo. Então ele vai até o submundo para tentar negociar com ela, para de alguma forma se tornar imortal. Então antes de fazer sua viagem, ele convida passarinhos para acompanhar ele durante a viagem, para fazer plateia para o feito dele. Ele é um herói, ele vive de glórias. Só que de nada adianta ele fazer algo maravilhoso e ninguém presenciar, e ninguém ser testemunha. Então a mesma coisa são pessoas hoje que fazem o que fazem por aplausos, fazem o que fazem para que os outros vejam. São pessoas que fazem aquilo não pelo outro, mas por si mesmas. É o ego delas que está se alimentando com aquilo. O aplauso do outro é que alimenta. Então ela não está fazendo aquilo ali por fazer, ou porque é uma pessoa bondosa, ou porque é heróica. Não, ela está fazendo aquilo porque ela quer ser vista fazendo aquilo. E ele leva pássaros para fazer isso com ele. E sai em busca da deusa, que já de longe ele avista a deusa, que era enorme. E é o seguinte, antes da sua visita, ele pegou os pássaros e já de longe eles conseguiam ver no horizonte um brilho vermelho a oeste. Então, pensem, um brilho vermelho a oeste, que seria. E tinha uma presença física enorme. O cabelo de Inenuitepo era tipo algas marinhas, belíssimas. A boca dela era como uma barracuda. Ela era enorme e ela possuía olhos como se fossem pedras rubras. Pessoal que não saiu antes, que eu pedi para sair, agora não saiam, por favor, é sério. Por favor, saiam. YouTube, não censura o meu vídeo. Quando Maui e seus companheiros chegam até ela, percebem que ela estava dormindo de costas e com as pernas abertas. E entre as quais aquelas pernas abertas
eles viram farpas afiadas de cristal e rocha vulcânica. E aquela era a entrada para o submundo, entre as pernas da deusa. Maui era um herói, era corajoso, então ele vai, tira as roupas e diz, vamos em frente. E ele revela as tatuagens dele, né? Aquelas tatuagens tribais, aquela aquele padrão espinha de peixe, tal, nas tatuagens dele. Ele avança de corpo inteiro para Inenuitepo, porque ela era uma deusa. Então ele era um semideus, então ele avançou de corpo inteiro para ela. Só que ele disse aos pássaros para ficarem quietos até ele sair pela boca, porque ele entrando no submundo, na entrada do submundo, ele ia tentar ganhar a imortalidade. Só que ele pediu aos pássaros para que só fizessem barulho quando ele saísse pela boca da deusa. Só que o problema ele disse para que os pássaros não dessem um pio enquanto ele não conseguisse terminar. Eu reflito para vocês que é uma reflexão minha, mas de todo mundo. A gente até não tem a vontade de dar aquele pio, mas quando alguém diz pra gente, não dê um pio, isso com os pais, com professores, seja com quem for, você nem tá nem aí para o que tá acontecendo, mas é uma pessoa dizer, agora eu quero que dê um pio. É aquela vontade de dar um pio e não tem condições. Então, um desses passarinhos, desses companheiros de Maui, ele não aguenta ver o absurdo daquela cena, cara. O cara vai entrar de corpo inteiro entre as pernas da deusa, que é cheia de cristais e rocha vulcânica, era a vagina da deusa. E ele vai entrar ali. Então o passarinho não aguenta aquela cena e ele começa a rir, ele dá um pio. Então, quando a deusa percebe que está acontecendo, porque o pio do pássaro acordou a deusa, ela percebe o que aconteceu, ela parte Maui ao meio com a sua vagina, com rochas de cristais. E é assim que Maui morre. É assim que morre a primeira criatura. E é por causa dessa experiência de Maui que todos os Maoris eles devem vivenciar a morte. Então, a mitologia aborígene terminou em morte e aqui também termina em morte. Mas só essa parte, tá? Porque tem vários outros elementos. Então, tem Maui, as histórias de Maui, as lendas de Maui, as jornadas dele terminam aqui, mas tem muitas outras. A mitologia aborígene, a mitologia maori é bem mais que isso, então se aprofundem nisso. Essas mitologias, ele teve esse cuidado de acabar em morte, mas é para que faça a gente refletir nisso. A morte é mesmo um final. Quantas vezes a gente não se mata buscando prolongar a vida? Quanto tempo a gente não perde das nossas vidas buscando uma vida melhor, mas que não leva a caminho nenhum, não leva a objetivo nenhum. Então, reflita um pouco nisso. Quantas vezes você não tenta buscar uma certa imortalidade, seja fazendo o seu trabalho, seja buscando algo que ninguém conseguiu antes e que é uma coisa que está levando você à morte. Então, busquem por caminhos que sejam percorríveis. Se alguém disser a você que é impossível, tenha um espírito heróico de Maui, mas também tenha um espírito um pouco mais de Tanemauta, que não queria matar os pais. Sabe? O mito, ele não é um elemento só, eles são todos os elementos. Na mitologia maori, eu, interpretem, não interpretem, vivenciem, mas vivenciem o mito como um todo. Não adianta tirar apenas uma parte. Vocês têm Maui, vocês têm Tanemauta, vocês têm Japara, todos esses elementos estão em nós. E todos esses elementos fazem parte das nossas camadas, como seres humanos. E como eu falei para vocês, eu também sou um ser humano e eu também quero tocar as almas de vocês simplesmente como outra alma humana. Então, é assim que eu me despeço por hoje e espero fazer um próximo vídeo. Espero que vocês tenham assistido e agradeço muito a quem ficou até o final, que eu sei que foi longo. Espero muito o feedback de vocês, porque espero não estar conversando sozinho. Falei para vocês, isso aqui é a minha própria busca que eu compartilho com vocês. Então, agradeço muito por vocês estarem comigo nessa minha jornada, tá? Então, se cuidem, aproveitem a vida de vocês, vivenciem elas de forma plena. É assim que eu me despeço. Então, até uma próxima, quem sabe. Tchau.